Chama-se Simeone. Vou começar uma aula aqui agora sobre seno e cosseno. Então, vamos lá. A gente pode ver aqui uma circunferência. Nessa circunferência, a gente vai marcar um ponto P. A partir desse ponto P, a gente vai imprimir nessa circunferência um triângulo. Aqui e aqui. Nesse triângulo, a gente vai imaginar um ângulo alfa. Então, tudo bem. Na circunferência, a gente tem uma reta na horizontal, que a gente vai chamar de cosseno, e uma reta vertical, que a gente vai chamar de seno. Pois bem, a gente vai adotar o raio da circunferência como 1, sendo o máximo até o 1 e o mínimo até o menos 1. Então, em uma circunferência, a gente vai ter arcos notáveis. Para decorar o seno e o cosseno desses arcos notáveis, a gente vai ter meio que um macete, que é cantando a musiquinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 para todo mundo, raiz onde não tem 1. Então, vamos lá. Vai ficar 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 para todo mundo. E raiz onde não tem 1. Beleza. Com esse seno e cosseno, a gente vai trabalhar com sinais dentro de cada quadrante específico. Então, como o seno é a linha vertical e ele está indo do 0 até o 1, a gente vai ter no primeiro e no segundo quadrante sinais positivos. E como ele está indo do 0 até o menos 1, a gente vai ter no terceiro e no quarto quadrante sinais negativos. Ou seja, vai ficar mais, mais, menos, menos. Já o cosseno, como ele está indo do 0 até 1, ele vai ser positivo no primeiro e no quarto quadrante e negativo no segundo e no terceiro quadrante, que vai acabar ficando mais, menos, menos, mais. Tudo bem. Com esses arcos notáveis, eles vão existir arcos simétricos a eles, que vão ser correspondentes nos diferentes quadrantes. Vamos tomar como exemplo o do 30. Então, suponhamos aqui que esse seja o ângulo de 30 graus. Equivalente a ele, lá no segundo quadrante, a gente vai ter o 150, que pode ser obtido pela fórmula 180 menos alfa, que é o valor do ângulo. Equivalente a ele, no terceiro quadrante, a gente vai ter o 210, que pode ser obtido pela fórmula 180 mais alfa. E também equivalente a ele, a gente vai ter o 330, que pode ser obtido pela fórmula 360 menos alfa. Como eles são equivalentes, o seno e cosseno, para todos eles, vai ter o mesmo valor. Lembrando que ele vai variar de sinal. Por exemplo, o seno de 30, a gente pode olhar aqui, vale meio. Então, o seno aqui vai ser meio. Aqui vai ser meio, porque ele está no segundo quadrante. Então, ele ainda é positivo. E no 210 e no 330, ele vai valer menos meio. Por quê? No terceiro e no quarto quadrante, o seno é negativo. Essa regra vai valer também para o cosseno, com o seu mais, menos, menos, mais, e também para os ângulos de 45 e 60 graus. Tudo bem. A gente vai trabalhar com outro sistema de medida, que é o π. O que é o π? O π equivale a 180 graus. Logo, 2π
equivale a 360 graus. O 90, por ser metade do 180, vai ser π sobre 2. E o 270 vai ser 3π sobre 2, o que seria como 1,5. Então, vamos agora aos exemplos. A gente tem aqui seno de 2π sobre 3. π equivale a 180. Então, a gente vai ter seno de 2 vezes 180, tudo dividido por 3. Ficando seno de 2 vezes 180, 360, dividido por 3. Dividindo, vai ficar seno de 120 é igual. Então, vamos lá. 120 equivale a 60 no segundo quadrante, sendo positivo. Então, vai ser igual a seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Outro exemplo, a gente tem aqui cosseno de 7π sobre 6. π equivale a 180, ficando cosseno de 7 vezes 180 dividido por 6. Simplificando, vai ficar cosseno de 1260 dividido por 6, dando em cosseno de 210. 210 equivale ao ângulo 30 no terceiro quadrante, ou seja, ele é negativo. Então, vai ficar cosseno de menos 30. O cosseno de 30, mais uma vez, equivale a raiz de 3 sobre 2. Ou seja, vai dar menos raiz de 3 sobre 2. Então, a gente vai entrar no outro exemplo aqui agora, que são os valores de seno e cosseno máximos, mínimos e nulos. Como o 360, tanto quanto o zero, estão localizados na extremidade da reta horizontal, eles vão ter o cosseno equivalente a 1, que também é o máximo. O 180, da mesma maneira, equivalendo a menos 1. O cosseno, tanto do 90 quanto do 170, por estar bem no ponto zero, vão valer 0. Agora vamos trabalhar com o seno. O seno do 90, como está na extremidade da reta vertical, equivale a 1. Logo, o do 270, por estar na outra extremidade, equivale a menos 1. Enquanto o 360 e o 180 estão bem no ponto zero da reta vertical. Então, ambos têm o seno igual a 0. Então, vamos fazer um exercício aqui agora. A gente pegou um exercício contextualizado para te ajudar na hora do Enem, porque você deve sempre focar nas contextualizadas, senão é bal para sua nota. Um satélite artificial gira em torno da Terra, descrevendo uma circunferência cujo centro, O, coincide com o centro da Terra. Ao plano da órbita desse satélite é associado um sistema cartesiano ortogonal de origem O, em que a unidade adotada nos eixos é o quilômetro. Em relação a esse sistema, o satélite gira no sentido anti-horário e a função f de t é igual a 300 cosseno de 4πt, tudo sobre 3, expressa a abscissa da posição do satélite no instante t, em hora em que t0 representa o início da medição do tempo, conforme ilustra o esquema a seguir. Qual é a abscissa da posição do satélite 1h30 após o início da medição do tempo? Aqui a gente tem o esquema da questão. A gente tem aqui o satélite. Aqui a gente tem f em função do tempo e a função a qual a gente tem que resolver. Então, a gente tem aqui f de t é igual a 300 cosseno de 4πt, tudo sobre 3. O tempo que a gente quer substituir equivale a 1,5.
Então, quando a gente for substituir, vai dar f de 1,5 é igual a 300 cosseno de 4π vezes 1,5, tudo dividido por 3. F de 1,5 é igual a 300 cosseno de 6π sobre 3. F de 1,5 é igual a 300 cosseno de, como a gente vai simplificar aqui, vai dar 2π. Como π equivale a 180, nós vamos ter f de 1,5 é igual a 300 cosseno de 360. Então, o cosseno de 360, como a gente já disse antes, equivale a 1. Então, vai ficar f de 1,5 é igual a 300 vezes 1, ficando f de 1,5 é igual a 300 quilômetros. Então, gente, 300 quilômetros. E com isso, a gente vai acabando por aqui. Jamais se esqueça de deixar o like ali embaixo, se inscrever no canal aí, para a Fábrica de Gênios, e obrigado.